Olá, agora de volta oficialmente. Vamos estar dando início à nossa live em comemoração ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, onde vamos conversar sobre o tema Propriedade Intelectual e Juventude. Para tanto, estamos convidando a pesquisadora Joriane Tavares, doutora em Botânica pela URGS, que já vai estar entrando aqui conosco. Vamos estar aguardando alguns minutinhos agora para entrar. É o tempo que o pessoal vai chegando para participar desse super bate-papo conosco de um tema muito caro para todos nós, que é a propriedade intelectual como instrumento de desenvolvimento econômico e social. E nada melhor do que a participação do jovem da Amazônia nesse contexto internacional. Acho que a Valéria Georgina está entrando. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Oi, Tudo bem? Tudo bom? oi, olá. Olá, Boa Alexandre. noite, Uma Dani. Um honra. prazer. Obrigada pelo convite. Tá, uma grande satisfação nossa você ter aceitado, tá? Para participar conosco desse super bate-papo aqui sobre um Ah, tema que, como eu obrigada. estava comentando há pouco, é muito importante para todos nós, que é a propriedade intelectual e a juventude, inovando para um futuro melhor, que é o tema desse ano da, do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, proposto pela OMP, Uhum. e tenta trazer a importância da propriedade intelectual para a juventude. E nada melhor que um jovem pesquisadora como você, que já tem patente em sua autoria, para estar comentando conosco esses desafios da ciência, tecnologia e inovação no país, os desafios da propriedade intelectual para a juventude. Tudo bem? Então, para começar Tudo essa bem. nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Eu sou Alexandre Carvalho, eu tenho essa empresa de consultoria, a Hub Amazônia, consultoria de inovação e meio ambiente. Sou advogado de formação e já trabalho há alguns anos com propriedade intelectual. Já acho que mais de 10 anos já em propriedade intelectual, fazendo registro de patente, marca, trabalhando com políticas públicas para inovação em ciência e tecnologia no estado do Pará, principalmente. Já rodei por algumas instituições de ciência e tecnologia. Estamos agora aqui na iniciativa privada com esse desafio de internalizar também a propriedade intelectual para a indústria e para o comércio, serviços, enfim. Todos interessados nessa temática da propriedade intelectual. Mas eu gostaria de conversar com você um pouco qual é o seu nome não, qual é a sua formação, qual é a sua experiência acadêmica e como conheceu esse mundo da propriedade intelectual. Tudo bem. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Eu tive o prazer de lhe conhecer através de e-mails na época do Museu Guild, né? Uhum. Agora, mas de uma certa forma, pessoalmente, eu estou muito feliz de ter sido convidada a conversar um pouco sobre propriedade intelectual. Então, eu comecei na pesquisa mais ou menos meados de 2011, 2012. Comecei no Museu Guild Paraense, né? E foi uma honra começar lá, porque eu aprendi muita coisa. Nossa, uma bagagem muito grande ali. Profissionais maravilhosos no Museu Guild, doutora Alba, sem, sem defeitos, vamos dizer assim, ela é maravilhosa. A doutora Alba me ensinou muito e eu fico muito feliz de termos essa relação de amizade até hoje. Ela me incentivou muito. Então, com a anatomia vegetal, quando eu comecei, né, nós enfrentamos algumas dificuldades no laboratório devido à falta de investimento, muitas das vezes, né, pelo governo federal. Infelizmente, nós temos esse cenário no nosso país, né, que é bem triste a não valorização da pesquisa, e de principalmente nós jovens, pesquisa básica. Então, é bem complicado nesse sentido.
E nós começamos, de uma certa forma, a pensar em soluções dentro do laboratório, com materiais que nós tínhamos acesso naquele momento, materiais de baixo custo, que realmente foi um incentivo, inclusive, da doutora Alba, desde esse início. E nós tivemos essa ideia, nós aprimoramos essa ideia, na verdade, no mestrado, né? Tivemos essa oportunidade de ter uma outra visão de todos os materiais que a gente até então utilizava, né? Estávamos utilizando até hoje ainda se utiliza essa forminha da Leica, que é uma forma que ela é custosa, ela é de um plástico mais resistente, mas ela é custosa, e ao mesmo tempo a utilização por vários usuários faz ela ter um tempo de vida útil menor. Então, nós começamos a pensar em outras alternativas para nós começarmos a aplicar nossa pesquisa em tanto parafina, resina, em várias técnicas que a gente utiliza em anatomia vegetal. E agora, finalizando o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu pude utilizá-la melhor lá e saber que nossa patente foi concretizada. Fiquei muito feliz que você ajudou nesse processo. Eu te agradeço imensamente. E a doutora Alba conseguiu também aprimorar, né, a forminha e incentivar ainda mais o uso dela por outros pesquisadores do Brasil, convidando cada vez mais eles a utilizarem nossa tecnologia até então, que era uma simples, a nosso ver, era simples demais, mas quando acaba, tem uma importância maravilhosa, assim, para a nossa, não só a anatomia vegetal, mas também começou a ser utilizada também por colegas da zoologia. E eu achei muito interessante esse processo que ela está ganhando espaço, eu achei muito legal. Tá. Eugênia, primeiro que o Museu Guild é uma grande escola para todos nós, né? Um ambiente propício para a pesquisa na Amazônia, que não deve para nenhuma instituição de ciência e tecnologia do Sim, país. Mesmo com todas verdade. as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia na ciência, tecnologia e inovação no país, o É Museu uma Guild referência e tanto, continua com certeza. fazendo pesquisa de ponta que tem um resultado muito grande para a sociedade. O É que você estava verdade. comentando um pouquinho há pouco é a história que eu ia comentar com você, dessa tecnologia que desenvolvida por você, acho que tem mais um estudante que participou, né? E a Uhum. doutora Alba Lins, uma grande amiga nossa, uma grande incentivadora da pesquisa na Amazônia, uma referência para todos nós. Então, foi despretensiosa a minha história. Eu cheguei no núcleo de inovação tecnológica do Museu Guild, tinha esse desafio aí de fazer a proteção dessa tecnologia do stone mold, que era uma das primeiras tecnologias a ser patenteada pelo Museu Guild. Isso fala muito da ciência, tecnologia e inovação do país. O Museu Guild tem uma longa data já na pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, mas essa foi uma das primeiras patentes recentes. Isso fala muita coisa sobre o que é a ciência, tecnologia e inovação no país. Que as instituições de ciência e tecnologia ainda no país, no Brasil, ainda estão atrás das instituições de ciência e tecnologia ao redor do mundo, pois ainda não protegem em grande quantidade o material intelectual que é produzido dentro das instituições, por diversos É fatores. verdade. Acredito eu que até comentar isso com você, sobre o estímulo à pesquisa de resultado dentro das instituições de ciência e tecnologia. Essa falta ainda de parceria institucional com a iniciativa privada para desenvolver soluções tecnológicas para as indústrias. Eu acho que na área da biodiversidade, da biotecnologia, novos fármacos, por exemplo, o museu tem uma grande contribuição para desenvolver novos produtos, novos serviços tecnológicos para o mercado, prestar consultoria técnica especializada para a iniciativa privada. Mas para que isso ocorra, precisa de muita coisa acontecer por trás. Ter a Verdade. internalização de uma política de inovação institucional, ter, ter uma sinergia, eu digo, com
com a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no país, que por muito tempo, no meu entender, incentivou a pesquisa básica para formar profissionais, para reproduzir conhecimento, mas não formou esses profissionais para gerar inovações. Está ali para gerar uma inovação tecnológica. As inovações vão acontecendo, às vezes, pela necessidade, como você falou, né? Uma necessidade técnica que ocorreu no momento de uma falta de recursos para comprar material. A pesquisa não podia parar. E Exato. os pesquisadores do laboratório criaram uma solução tecnológica para isso. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Sim. Mas não é o ideal de uma instituição de ciência e tecnologia voltada para o mercado. Voltada para o mercado. Uhum. A gente precisa correr atrás disso. E nada mais Exato. o que eu vejo que quem vai mudar essa realidade são os novos pesquisadores. São os novos pesquisadores que vão entrar nessas instituições. Vai trazer energia Sim. nova, um gás novo para as instituições, mas fundamentalmente vão saber manusear esse sistema de propriedade intelectual a seu favor e ao favor das instituições de ciência e tecnologia a qual estão vinculados. É isso a minha compreensão, que falta essa sinergia, mas essa sinergia não ocorre por a legislação ser nova, a lei de propriedade intelectual é de 96, essa nova lei, não que não existisse proteção antes, mas a proteção do conhecimento mesmo começou com a lei de propriedade industrial. A lei de inovação é de 2004, teve uma atualização recente, uma mudança constitucional, inclusive, e uma atualização recente, mas a sua primeira versão é de 2004, então 2004 para cá é pouco tempo para internalizar toda uma cultura de proteção do conhecimento dentro das instituições de ciência e tecnologia. Mas esse desafio está para a gente resolver, está para a gente encarar de frente e resolver, internalizar. E eu vejo isso como jovens pesquisadores. Eu queria comentar com você o seguinte: a temática da propriedade intelectual foi vista no direito, foi visto num semestre, por exemplo, passou batido ali, não gerou tanta importância para os outros profissionais. Mas dentro da graduação, em outras ciências, em outros cursos, isso às vezes não é comentado, ou é pouco comentado. Você na graduação, no mestrado, no doutorado, teve uma disciplina assim, que estimulasse o empreendedorismo e a proteção da propriedade intelectual? Então, com relação ao empreendedorismo, até tem, assim, com relação a incentivar a abrir pequenos negócios voltados a analista, como analista ambiental, nós temos até esse incentivo, né? Como bióloga, assim. Como química, na licenciatura, confesso que tinha um pouco mais. E isso no Instituto Federal, eu já tive, inclusive, não era uma disciplina, mas assim, os professores sempre incentivavam a gente nesse sentido. Por exemplo, se você vai fazer uma extração de óleo ou uma extração de aroma mais específico, né, de uma certa espécie, enfim, você tem que ficar muito atento a compostos novos. Então, você tem que correr a literatura, tem que verificar se tem na literatura alguma coisa mais específica. Se não tiver, você tem que correr atrás de patente, nesse sentido. Então, você tem que você tem que ler a respeito e tentar patentear aquele composto de uma certa forma. Eu confesso que na química eu tive um pouco mais nesse sentido, né, de incentivo. Então, quando eu fui para o Museu Guild, quando eu já havia terminado a licenciatura em Química, quando eu fui para o museu, eu já tinha um pouco desse incentivo. Então, eu procurava sempre, inclusive nos trabalhos de mestrado e doutorado, né, eu fiz umas análises de aroma com a doutora Heloísa Andrade, lá do Museu Guild, e nós ficamos também muito atentas, né, aos resultados, ficamos correndo literatura, sempre com esse intuito realmente. E nessa parte da química, eu confesso que teve um pouco mais desse empreendedorismo voltado também para a patente, procurar também voltar para uma pesquisa um pouco mais aplicada
Na química eu tive mais esse incentivo, realmente. Na biologia foi pouco, mas foi voltado mais para a consultoria mesmo, nesse sentido, ou empreendedorismo. Certo, certo. Entendi. Mas vai uma disciplina ainda, ou é Não, visto tangencialmente a propriedade intelectual? não há uma disciplina específica, não há, nesse sentido, não. De propriedade intelectual, não existe assim. Existe uma conversa na bioética. Na disciplina de bioética, nós temos alguma coisa relacionada à propriedade, assim, se você conseguir publicar uma patente, você tem que protegê-la, né? Saber lidar também com esse processo de que possa vender também para uma propriedade privada e fazer parceria, mas na química, como eu lhe falei, teve um pouco mais do que na biologia, essa conversa mais específica. Você acredita, Eugênio, que Uhum. essa falta de uma disciplina ou de um estímulo mais focado na disseminação da proteção do conhecimento para a geração de novos negócios pode ser um fator determinante para a construção de novas patentes, novas tecnologias dentro das instituições de ciência e tecnologia? Acredito que sim. Poderia ser feito ofertar uma disciplina optativa, algo do tipo, que o aluno possa também se interessar um pouco mais, né? Eu acho que está faltando realmente isso no curso da biologia. Eu não digo muito na química, porque a química sempre está em parceria direta, assim, com várias empresas. Nós tínhamos incentivo lá no laboratório de química, por exemplo, para fazer análise de água. Então, nós poderíamos também ir estagiar em laboratórios já atuantes de análise de água, por exemplo, do que na biologia não tinha. Então, não tinha nesse sentido, não havia. Eu acho que sim, eu acho que uma disciplina, até mesmo uma optativa que seja, seria muito interessante para estimular, né? Os jovens cientistas estão começando a se interessarem, correrem mais atrás e também conhecerem o que tem na sua região, né? No caso aqui da nossa Amazônia, tão rica, tem tanta coisa que a gente pode estudar, explorar de uma certa forma e publicar, né? E creio que está faltando muito disso. Eu só te falar um agravante também com relação à publicação. Quando eu vejo colegas publicando patentes, eu fico um pouco triste porque essas publicações elas não estão sendo valorizadas dependendo da área. Por exemplo, a nossa área de biodiversidade não tem uma revista de impacto nesse sentido, que a gente possa publicar uma nova patente e essa publicação também corrobore no nosso currículo, melhore o nosso currículo de uma certa forma. A gente publica em revistas de baixo impacto e acaba não contando. A pontuação ela não é muito favorável, por exemplo, frente a concursos públicos. Então, as notas dessas revistas são baixas, e isso também desestimula bastante a publicação de novas patentes, que eu tenho observado nesse sentido, entende? Entendi, entendi. Eu vejo assim, a compreensão assim. Os programas de mestrado, eu já vi algum programa aqui na Amazônia, eu acho que era na Universidade do Estado do Pará, na Uhum, área médica. Mas eu acho que era uma iniciativa deles, mas que podia ser copiada pelos outros programas de mestrado e doutorado, né, que o resultado final da, do resultado final da pesquisa, no caso do mestrado deles, tinha que ser uma tecnologia nova, uma solução uhum, tecnológica nova. Então, tinha que, claro que a parte acadêmica é importante, principalmente num programa que é acadêmico, mas uhum, haver esse estímulo de se criar uma tecnologia nova é muito importante. É um resultado novo que isso. vai impactar tanto na parte, uma publicação técnica, por exemplo, mas vai impactar uma tecnologia existente nova, uma tecnologia nova. Uhum, Eu sempre digo,
quando eu trabalhava em núcleo de inovação tecnológica. Claro, o anseio do pesquisador, até porque ele é estimulado para isso, é a publicação. É a publicação. Mas essa publicação é um resultado novo, é um resultado tecnológico novo. Se for, segura essa publicação. Não publique, não publique. Vamos procurar um núcleo de inovação tecnológica, vamos fazer a proteção desse conhecimento, e aí sim a gente faz a devida publicação. Mas vamos proteger o conhecimento, porque esse é o fundamental. Vai ser fundamental tanto para o pesquisador, que é o autor da tecnologia, quanto para as instituições de ciência e tecnologia, que com patentes registradas em seu nome, em sua propriedade, pode ter uma estratégia de marketing maior para conseguir mais financiamento, buscar parcerias com a iniciativa privada para até negociar e transferir aquela tecnologia para o mercado. Entendeu? Então, o estímulo a novas tecnologias é fundamental, não só para um ego ou vaidade do pesquisador, ou para um ranqueamento das instituições, mas assim para a busca de novas parcerias, de novos investimentos para a pesquisa dentro daquela instituição. Eu vejo um caminho sem volta. Eu não espero mais que o governo federal transfira recursos em grande quantidade para as instituições de ciência e tecnologia, nesse cenário da legislação de 2004 para cá. Seja o governo qual for. Pode até ver uma melhora criando uma política pública de maior transferência de recursos federais para as instituições de ciência e tecnologia, mas eu acho que esses recursos nunca vão ser igual ao que foi no passado. Então, nesse cenário novo, até os editais do CNPq, das instituições de fomento, já estão nesse sentido, que tem que criar algo novo, tem que criar parceria com a iniciativa privada, tem que buscar financiamento. Alguns financiamentos das instituições de ciência e tecnologia na Amazônia são na ordem de quê? 15 milhões por ano? 11 milhões por ano, já chegou? Uma tecnologia pode gerar esse recurso. Uma tecnologia de impacto para a iniciativa privada pode gerar esse recurso. E ir multiplicando o investimento em ciência e tecnologia. Mas isso tem que partir dos gestores agora dessas instituições de ciência e tecnologia trabalhar nesse novo cenário. Que não vai ter mais grandes investimentos públicos em ciência e tecnologia, que a gente tem que começar a partir, claro, lutar sim para ter um investimento maior, mais consistente, mas pensar em alternativas. Pensar em alternativa nesse novo cenário. E essa alternativa do novo cenário é proteger mais o conhecimento das instituições e aprender, fundamentalmente, negociar para a transferência dessa tecnologia. E isso não é um desafio fácil. A gente não está acostumado a negociar a nossa tecnologia. A gente não sabe o nosso valor, não sabe o nosso preço. E a gente tem que saber bem esse valor, fechar bem os contratos que a gente vai realizar enquanto instituição de ciência e tecnologia, para não ser ludibriado também, porque o mercado é de quem é mais esperto, quem negocia melhor, quem faz os melhores acordos. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado para esse novo desafio. E fazer a transferência de tecnologia. Eu acho que a transferência de tecnologia... Oi, diga. Eu acho que isso tudo é um processo, né? Você falou assim que a gente realmente tem que parar de também esperar muito pelo governo e correr mais atrás, as instituições terem mais essa conversa direta, né, com a propriedade privada. Eu concordo, assim, que se tenha, comece-se a ter essa conversa e essa propriedade privada possa nos auxiliar realmente a angariar um pouco mais de recursos para a pesquisa. Isso é muito importante, assim. Eu só fico um pouco preocupada que a pesquisa acabe também virando refém da propriedade privada nesse sentido. Porque, assim, nos Estados Unidos, nós sabemos muito bem que a pesquisa funciona, a patente funciona e muito.
nossa, eles são o país que mais tem patente, que mais tem prêmios Nobel, por exemplo. Eles são muito focados, né? A propriedade privada é muito atuante na pesquisa também. Só que, assim, eu acho que o pesquisador, ele já, hoje, aqui no Brasil, ainda já é muito, como você falou, nós somos muito cobrados por resultados e os programas são muito cobrados por resultados, né? Nós somos avaliados ano a ano por essas publicações. Por isso que eu lhe falei que às vezes não é nem até a gente nem pensa muito nesse lado de patente, propriedade intelectual, porque a gente não é incentivado, e realmente desde a graduação não há esse incentivo. Aí quando chega na pós-graduação, nós somos incentivados a publicar, só a publicar e melhorar o curso, melhorar o nosso currículo, é mais nesse sentido realmente. E quando você fala de propriedade privada, eu acho que nesse processo inicial precisa-se ter também uma conversa em que ambos se beneficiem, tanto o pesquisador que está começando, né, quanto a propriedade privada em si, porque o que eu temo é que a propriedade privada comece a cobrar no sentido de que você tem tantos meses para finalizar aquela pesquisa, e não é bem assim que funciona. Muitas das vezes nós estamos iniciando o processo de pesquisa e dá tudo errado. Nada sai como a gente planejou. Aí a propriedade privada vem e nos cobra. Isso acontece muito nos Estados Unidos. E quando não tem resultados, eles cortam a verba. Então, eu fico um pouco preocupada nesse sentido. Então, eu acho que tudo é um processo que ainda precisa ser iniciado, realmente, e ser iniciado em que ambos tenham essa conversa realmente, porque na pesquisa tudo é incerto na pesquisa. Nós estamos começando e, de repente, sai dar tudo errado. No doutorado eu passei por uma fase assim bem terrível. E, por exemplo, se eu tivesse em parceria já com alguma empresa com relação a esses compostos que eu extraí das orquídeas, eles já estariam me cobrando nesse sentido. Eu creio que, nossa, mas você já terminou a análise, o que você achou e tal, quais são os seus resultados? E eu praticamente iria ficar meio que refém, tanto do programa quanto deles. Então, nesse sentido, eu acho que tudo tem que ser ainda muito discutido, né? Tem muito ainda para se discutir, muito para se conversar, muita coisa ainda para se fazer. Eu acho que o primeiro passo é esse, como você está falando, realmente os institutos de pesquisa começarem a ter essa conversa com a propriedade intelectual, a respeito da propriedade intelectual e também com a iniciativa privada, mas sempre visando também o pesquisador. Eu acho que o pesquisador precisa participar dessa conversa ativamente. Senão, daqui a pouco, nós vamos ser muito cobrados de ambos os lados, e isso que me preocupa um pouco, sabe? Eu tenho Nesse uma sentido. solução. Virginia, eu tenho uma solução. Eu acho que isso Diga. está na política de inovação tecnológica institucional. Esses Uhum. receios, essas precaução deve existir, realmente, mas ela deve estar externalizada na política institucional das instituições. Com certeza. Por exemplo, Alexandre, eu vou proteger, legal, vou fazer uma parceria com a instituição de ciência e tecnologia, uma iniciativa privada, mas quem vai ser a titular daquela tecnologia? Isso já tem que estar claro. Com certeza. Pode ser da Primeiro passo. instituição, pode ser da Uhum. instituição, ou uma cotitularidade entre instituição pública e empresa privada. Uhum. Se for uma cotitularidade, esse processo negocial tem que ser em outros termos. Por exemplo, a empresa tem que investir mais, porque ela vai ser o quê? Cotitular daquela tecnologia. Ou seja, ela vai ter Uhum. uma exclusividade sobre aquela tecnologia. Isso é um ponto. Então a gente tem que discutir sobre isso, dentro desse processo negocial. Outro, Alexandre, e a pesquisa básica? Ela vai ficar sem recursos? Não. Parte dessa remuneração advinda de uma futura transferência de tecnologia
pode ser direcionada para programas que incentivam a pesquisa básica. Mas isso tem que estar claro nas políticas de inovação tecnológica institucional. Isso, quando eu estava ajudando a colaborar na política de inovação tecnológica do Museu Goethe, isso ficou bem claro. Eu deixei essa parte bem clara. Para que parte dessa tecnologia, parte desses recursos, perdão, fosse direcionado para a pesquisa básica. O mais que eu acho que pode servir de estímulo também é que na transferência de tecnologia, 1/3 dessa tecnologia, isso quem diz é a lei federal, tá? De inovação. Lei federal. 1/3 dessa tecnologia é para os pesquisadores, autores daquela tecnologia. Então tem que definir bem, desde o início do processo de pesquisa, quem serão aqueles autores daquela tecnologia. Isso é complicado, às vezes, definir quem são os autores. Porque no laboratório, o laboratório não é fechado, não tem laboratório fechado na Amazônia. O laboratório é aberto, porque ele tem a prioridade de ensino, não pesquisa de resultado. Ele tem a função de ensino, por isso que ele é pesquisa. Isso é mais um ponto a ser discutido dentro dos orçamentos públicos. Ter o laboratório, por exemplo, de uma Universidade Federal do Pará, por exemplo, ter um laboratório para ensino e ter um laboratório para pesquisa de resultado. Foi assim que o interesse na construção do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá. Tem ali ao lado do FPA, que é uma parceria, Governo do Estado, Universidade Federal do Pará e Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. Os laboratórios ali são laboratórios não de ensino, mas de prestação de serviços tecnológicos e de pesquisa de resultado. Então, aqueles laboratórios têm todo o controle de entrada e saída, toda uma segurança, e os autores daquela tecnologia vão ser melhor identificados. E os laboratórios da universidade é o laboratório voltado para ensino. Não que eles não possam gerar resultados ali, claro que não. A pesquisa é dinâmica, a criatividade, por isso que a juventude é importante, porque é ela que traz a criatividade para a pesquisa. Traz esse oxigênio novo. Pode gerar resultados ali, econômicos, inclusive. Mas ali a função é de ensino. Então, dentro da política institucional das instituições, isso deve ter claro quem são os autores da tecnologia. E isso servir de alerta para os gestores que, dentro da sua instituição de ciência e tecnologia, tem que ter os laboratórios de ensino e os laboratórios para pesquisa de resultado. Ter claro isso. Diferenciar isso. Isso vai estimular mais pesquisas sendo desenvolvidas. Mas isso impacta no orçamento, que é todo um desafio. Então tem que buscar, mas a gente deve pensar nessas alternativas. Claro, com certeza. É todo um caminho, né? No laboratório para pesquisa de resultado e no laboratório de ensino. Para ensino. Outro que eu vejo, que eu acho que Alexandre, até a patente, a tecnologia pronta e acabada é o objetivo principal das instituições de ciência e tecnologia agora. Essas inovações disruptivas que eu digo. Não, eu acho que isso não deve ser o foco das instituições de ciência e tecnologia. Para elas começarem na inovação, elas poderiam prestar serviços tecnológicos. Os laboratórios ser voltados para os serviços tecnológicos. Eu acho que essa é a porta de entrada para gerar novos resultados. É a prestação de serviços tecnológicos. Como você falou na área da química, por exemplo, a análise de uma água, por exemplo, se está contaminada ou não. Isso é uma prestação de serviços tecnológicos. Isso deve estar previsto dentro da política de ciência e tecnologia da instituição. Essa prestação de serviços tecnológicos. Uma empresa, para buscar uma instituição de ciência e tecnologia, bem, ela não vai buscar a instituição só pela tecnologia disruptiva que ela pode proporcionar, ou a inovação por um gargalo tecnológico que ela tenha. Ela vai procurar também fazer essa parceria com a instituição de ciência e tecnologia que tenha profissionais que possam prestar serviços tecnológicos para ela, para a própria empresa que vai adquirir a tecnologia. Entendi. Então, a gente tem que estar preparado, enquanto instituição de ciência e tecnologia, para a prestação de serviços tecnológicos que esse laboratório pode prestar. Eu não sei quais são os seus exemplos, se os laboratórios que você passou tinham
essa expertise para a prestação de serviços tecnológicos? Como foi essa sua experiência, tanto no mestrado, na Sim. graduação, mestrado e doutorado? Então, nas universidades que eu frequentei, não. Não tinha um laboratório específico como esse. Na verdade, dos que eu frequentei, mas a universidade tem, né, laboratórios fechados, como você falou, que tem os usuários, a frequência de usuários controladas, assim. Tinha assim, na URGS principalmente, né, no Rio Grande do Sul, tem já há um certo tempo, inclusive parceria direta com a Embrapa e de bioquímica, nós víamos muito também de biotecnologia. Realmente lá era bem mais, já é bem mais estruturado, né? Aqui na nossa região ainda está faltando essa parceria um pouco mais ativa, assim, também. Aquela que você comentou, que você acredita que pode mudar o governo, mas não vai, talvez não mude o recurso, que vai, não aumente ainda os recursos para ciência e tecnologia. Aí eu já discordo um pouco de você, porque eu tenho esperança de que Eu possa também, mudar. eu também, mas eu Porque, também tenho esperança porque que vai assim, mudar. Eu porque também tenho assim, esperança que vai mudar. porque assim, como eu te falei, é tudo um processo, é muita conversa que precisa se ter. Eu acho que lá na URGS, por ela estar como está hoje em dia, esses laboratórios fechados que são maravilhosos. Eu cheguei a entrar, assim, convidada por uma professora de biotecnologia, mas para só nós conhecermos mesmo, nós não entramos especificamente nos locais onde estavam sendo realizadas, né, as análises mais específicas. Mas, assim, você vendo que aquilo tudo foi incentivo do governo há um tempo atrás, realmente, como você falou, não vai ser como era antes, isso realmente. Mas, assim, vamos torcer para que na nossa região comece a ter um pouco mais de incentivo, né? Eu vejo assim, Porque. Não, é, porque eu assim, vejo... desculpa. Não, pode Tá. falar. Não, porque assim, você falou, né? E assim, a nossa região ainda é tão esquecida, tão deixada de lado, muitas das vezes, a Amazônia é tão, esquecida assim, para tudo, né? Tanto, só explorada, que nós vemos direto, assim, é muito triste. Mas vamos eu mantenho a esperança, por isso que eu voltei. Não é porque eu não quis ficar no Rio Grande do Sul, não é porque eu não quis ficar em Belém. Hoje eu estou em Santarém, estou como pesquisadora visitante da UFOPA, e eu pretendo ficar por aqui, porque eu creio que tem muita coisa para se conhecer aqui, para explorar de uma certa forma intelectual, né? Porque explorar, já estão explorando demais. E eu acho que eu ainda tenho muita coisa assim para viver aqui na nossa Amazônia, né? E como você Bom, falou, incentivo para jovens pesquisadores, eu espero de coração aberto que isso aconteça para a nossa região, principalmente para cá agora para o oeste do Pará. E é isso, vamos torcer para que vamos. nós jovens tenhamos mais espaço, né? Até de atuação. Só para deixar um esclarecimento, eu também torço para essa mudança de perspectiva na ciência e tecnologia, que o governo volte aos patamares, pelo menos que era de alguns anos atrás, É em isso. ciência e tecnologia. A gente vê que hoje, infelizmente, não há uma política de ciência e tecnologia, há cortes no orçamento de ciência e tecnologia. Não é uma prioridade do Estado brasileiro hoje investir em ciência, tecnologia e inovação. E a pandemia nos mostrou isso. Nós não conseguimos produzir tecnologia na maior crise sanitária que nós passamos. Não, não conseguimos. Uhum, é verdade. Ficamos na dependência de insumos vindos do exterior. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É verdade. A dependência tecnológica é o que mostra uma fragilidade enquanto nação. Isso é muito Uhum, ruim. Mas eu digo que não vai ter volta, porque eu digo assim, o investimento de ciência e tecnologia hoje é cada vez mais crescente. Exclusivamente o investimento público, depender exclusivamente dos recursos públicos, essa é a realidade que era de alguns anos atrás, já não vai existir mais. ah,
Entendeu? Infelizmente. Então, a gente tem que saber agora manusear essa nova realidade. Fazer parceria, buscar iniciativa privada, sim. Mas que tipo de parceria a gente vai realizar com a iniciativa privada? Em que termos vão estar essa parceria com a iniciativa privada? Por isso que tem que ter a lei de inovação tem que estar respaldada, espelhada dentro das políticas institucionais de ciência e tecnologia de cada instituição. Exato. Os contratos a serem negociados têm que ser negociados em bons termos. Tem que ter um profissional nessas instituições de ciência e tecnologia, ou contratado, ou formado na instituição, para saber sobre negociação, para tratar sobre negociação de tecnologia. Uhum. Saber que às vezes o interesse do pesquisador tem que ser contemplado em conjunto com o interesse de uma solução tecnológica para as empresas. Mas também os seus interesses institucionais para alavancar pesquisa, estimular a pesquisa, isso vem na pesquisa básica, tem que estar um recurso ali garantido. Então, um possível contrato de transferência de tecnologia, parte desse recurso tem que ser direcionado para a pesquisa básica. E Exatamente. parte desse recurso para o laboratório que desenvolveu aquela tecnologia. Uhum. Para manutenção de equipamentos, para compra de novos equipamentos, por exemplo. Entendeu? Então, eu não posso fazer um contrato de transferência de tecnologia onde os recursos não estão carimbados, estão certamente direcionados. Não pode vir para custeio de todos os laboratórios, por exemplo, da instituição. Não pode estar custeio para a reforma de um auditório. Não pode estar direcionado para isso. Entendeu? Então, parte dos recursos tem que voltar para o laboratório, parte desse recurso tem que voltar para a pesquisa básica. Entendeu? A gente saber negociar. A marca Amazônia é muito forte. Uma marca Museu Guild é muito forte. Já pensou numa consultoria, alguma empresa colocar, eu busquei o laboratório do Museu Paraense Emílio Guild. Isso é muito forte. Os pesquisadores têm uma história naquela instituição. Então a gente tem que saber vender esse serviço tecnológico. Esse serviço tecnológico não pode ser feito hoje, às vezes, por um contato que eu tenho com um pesquisador, uma parceria informal entre instituições, entre pesquisadores de instituições. Não, tem que ser algo profissionalizado. Porque a nossa história, a nossa marca tem um valor, tem muito valor. Falar que a gente é da Amazônia, falar que a gente é de uma instituição de longa data na pesquisa sobre biodiversidade, uma instituição centenária como é o Museu Guild, isso tem uma história, isso tem um valor. E a gente tem que dar o nosso devido valor à nossa prestação de serviço tecnológico, à nossa pesquisa que a gente tem desenvolvido. Eu acho que, em relação ao nacional, uma política nacional de ciência e tecnologia, eu acho que há como eu posso dizer, uma grande desigualdade. Uma grande desigualdade. Por exemplo, eu não tenho os dados aqui agora. Essa veio um site aqui que você me deu, mas há um tempo atrás eu vi uma pesquisa que falava sobre isso. O Estado de São Paulo, o recurso para pesquisa em ciência e tecnologia do Estado de São Paulo é maior do que toda a Amazônia. Uma relação de desigualdade. Isso é uma relação de desigualdade. Até porque o nosso diferencial tecnológico enquanto país está na Amazônia. Está na Amazônia. É verdade. O nosso potencial biotecnológico a ser explorado está na Amazônia. Está na Amazônia. E aqui, numericamente, tem um número muito menor ainda de mestres e doutores. Isso. Uma questão de desigualdade também. Não tem uma massa crítica em quantidade que em outros estados do país. E isso eu falo da região amazônica, não estou nem falando do estado do Pará. Estou falando da região amazônica como um todo. Então, os recursos públicos, nada mais justo pelo nosso potencial biotecnológico da exploração da nossa biodiversidade deve ser direcionado maior para a Amazônia. Eu vejo assim. Com certeza. Mas isso deve ser uma campanha
dos nossos representantes, uma campanha nossa como sociedade civil organizada, para que os recursos públicos para ciência, tecnologia e inovação sejam em maior quantidade para a Amazônia. Em maior quantidade para a Isso Amazônia. é, com Porque eu certeza. vejo Tá faltando uma isso, relação mais de atuação mesmo. desigualdade. É. Mas o que Eu você vejo uma falou relação agora há de pouco, desigualdade. mas o que você falou com relação a essa desigualdade é verdade, é muito verdade. Primeiro vai para a região centro-oeste, né? Sudeste, centro-oeste e sul. São as que mais estão assim à frente, porque são as universidades que mais têm nome internacional, inclusive, do país. É a Unicamp, é a USP, a própria UFMG, a própria URGS. São universidades que têm renome internacional até, não só nacional, mas tem internacional. E realmente o que eu observei estando lá, né, eu vi muita parceria, por exemplo, dos laboratórios com a Embrapa. A Embrapa do Rio Grande do Sul bem atuante e conversando diretamente com os laboratórios de pesquisa básica. E eu achei isso tão interessante, principalmente com o laboratório de fisiologia vegetal. Não que o de anatomia não tivesse, na época tinha, com certeza tinha, mas assim, eu via mais nesse sentido, mais lá para o Rio Grande do Sul do que para cá mesmo, para a nossa região. Isso é muito triste. E é um reflexo mesmo, até aquilo que você falou, o número de pesquisadores, de doutores na nossa região ainda é inicial, né? Tem poucos ainda está iniciando muito. O próprio programa de doutorado, os programas de doutorado do Museu Guild são relativamente jovens, né? Bem jovens, na verdade, comparado com outros programas de pós-graduação dessas universidades do restante do país. Então, é um reflexo disso que nós estamos vendo. Os pesquisadores, a grande massa de pesquisadores que vem para a nossa região, que são atuantes aqui, são pesquisadores do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste. Esses que estão aqui nas nossas universidades, eles vieram de lá já. Então, isso é muito... começou primeiro nessas regiões, foi mais incentivado nessas regiões. E eu até brinco, quando eu converso com alguns colegas, eu até brinco assim com eles, falando, nossa, está faltando um presidente que seja nortista, porque o Nordeste cresceu tanto, não falando de partido, enfim, mas o que eu observei, o Nordeste cresceu tanto a nível de educação básica e também de universidade. O Nordeste cresceu tanto depois que o Lula entrou, então, e o Lula é pernambucano, então eu vi isso. Nossa, tá faltando um presidente aqui da nossa região, tá faltando, porque só dessa forma. Eu acredito que só vai ser dessa maneira. Eu brinco com os meus colegas nesse sentido, sabe? Mas não deixa de ser uma preocupação, sabe, que eu tenho. Realmente é o reflexo que você falou. E eu concordo muito com você que realmente é desigual essa distribuição aí de recursos para ciência e tecnologia. Eu vejo isso, é uma questão de desigualdade. Mesmo se a gente ampliar hoje o investimento público em ciência e tecnologia, nós do Norte ainda não vamos ser contemplados a contento. A contento. Eu acho que, não necessariamente um presidente nortista, mas eu acho que nós, enquanto instituições de ciência e tecnologia, nós como sociedade civil organizada, os nossos representantes, tem que se valer a nossa voz. A nossa voz. Nós precisamos ser respeitados, valorizados. Como eu disse, a Amazônia, a nível internacional, quando a gente fala de Amazônia, é um marketing positivo muito grande, por bem ou por mal. Por bem ou por mal. Porque é um nome muito forte, uma marca associada muito forte. Quando a gente fala Museu Paraense Emílio Guild, uma instituição centenária, é uma marca muito forte. Então, esse nosso reconhecimento do que a gente é também é importante para a gente saber negociar recursos públicos, saber negociar com a iniciativa privada em outros termos. Fazer o governo do Estado atrair empresas para cá em outros termos, não só na exploração econômica. Eu acho que, por isso que a propriedade intelectual é importante, porque eu acredito que a inovação tecnológica, a negociação dessas tecnologias, é o que vai trazer agora o nosso desenvolvimento econômico e social. Não é mais exploração de produtos primários.
exportação de soja, exportação de gado, madeira. Não. Não vai trazer desenvolvimento para Agora a não. Não É. vai trazer. E É agora o produto garimpo, acabado. né? Pois É, é. Isso, perfeito. eu estou falando da legalidade, das questões legais, tá? Exploração de gado. Exatamente. Se for para Aham. ilegalidade, é pior ainda. O cenário é pior Pior ainda. ainda. Muito Exploração, triste. destruição da floresta, exploração garimpeira, que são atividades ilegais. E Uhum. isso não traz desenvolvimento mesmo. Isso não traz desenvolvimento É, mesmo. A ilegalidade nunca traz desenvolvimento. com Se os atos certeza. legais já não são bem contemplados, os Preocupante, ilegais, já são. Verdade. é, a gente, exploração de madeira, ok, mas madeira bruta não deve ser. Deve ser, sei lá, uma planta de uma casa de madeira, por exemplo, uma casa pré-fabricada, por exemplo. Deve ser Uhum. esse tipo de tecnologia. A exploração de gado, gado em pé, pelo amor de Deus, isso não traz desenvolvimento. Não. Primeiro, o produto acabado, o gado em corte, né? Pelo menos. Hum. Exploração de soja não traz desenvolvimento. Pelo menos a ração. Pelo menos a ração acabada para ser explorada. Exploração, Uhum. um exemplo, o cacau, que é uma planta extremamente importante para a agricultura da Amazônia. Não dá para exportar cacau, tem que exportar chocolate. Nosso chocolate é de qualidade. O É nosso verdade. cacau produzido na região amazônica é um dos melhores do mundo, pela posição geográfica que o estado do Pará está, por exemplo. Então, o cacau da Amazônia tem um destaque internacional na pauta de exportação para grandes empresas de chocolate. Ele tem um teor de gordura maior, ele é melhor para a produção de chocolate. Legal. Mas não dá para exportar somente amêndoa de cacau. Tem que exportar o quê? O chocolate. Pronto, é acabado para ser consumido, que tem maior valor agregado. É O isso que vai nosso, o fazer. nosso, o nosso próprio Astrocarium, né, que é o nosso Tucumã, eu vejo que tem um potencial tão grande e a gente ainda não começou a fazer nenhum tipo de produto assim mais a nível de exportação do nosso Tucumã, que é tão nós comemos assim todos os dias praticamente, não só nós temos várias frutas assim maravilhosas. O nosso copulate também já tem destaque internacional, o copulate, né, que é o chocolate de cupuaçu. Então, eu acredito que está faltando, realmente, está faltando nós sentarmos e discutirmos um pouco mais e conversar um pouco mais com a iniciativa privada a respeito dessas nossas frutas, que são, assim, são maravilhosas, que a gente tem uma condição de produzir de uma forma sustentável, sem agressões ao meio ambiente, sem degradações, e nós poderíamos estar investindo um pouco mais nesse sentido, e fazendo com que a nossa região ganhe um pouco mais de destaque internacional, né, nesse sentido. Eu creio que é por aí, realmente, do que você está falando, e essa parceria direta com a Embrapa, sabe? Da gente conversar direto com a Embrapa o tempo todo. E é mais a gente indo atrás, sabe? E a Embrapa, ela pouco chega até a gente, assim. Eu observei também na época de Museu Guild. A Embrapa era mais nós indo até a Embrapa, conhecendo os laboratórios da Embrapa, conversando com algum pesquisador da Embrapa para tentar alguma parceria com eles. E não ao contrário. E isso, por exemplo, não acontece no Rio Grande do Sul. Já é uma conversa direta entre eles. Eu achei muito benéfico isso, essa relação entre eles, nossa, era, sabe, perfeito para os dois lados, tanto para a pesquisa básica quanto para eles que já estavam, né, ativamente com o capital aí privado incentivando e angariando recurso ainda mais para a pesquisa deles. Achei isso muito legal. Eu acho que essa relação deve ser não só com a Embrapa, mas com outras empresas. A Embrapa, claro, por ser uma Sim, empresa sim. pública de destaque, mas tem um diálogo maior, sei lá, na Amazônia, com uma Vale, por exemplo, que explora recurso mineral aqui e não traz o desenvolvimento a contento para a região. É, As empresas mineradoras, de um modo geral, é, uma equatorial da vida.
que no Museu Geode eu percebi que tem um percentual da empresa tem que ser investido em ciência e tecnologia. E como é esse dia, e como vai se tornar essa parceria? E eles procuravam o Museu Geode para explorar para investir. Como vai ser esse investimento? Tudo isso tem que ser melhor negociado, melhor tratado para as instituições de ciência e tecnologia. Fazer esse diálogo com empresas públicas, com empresas totalmente privadas, o Estado, e aí eu falo Estado em componente federativo, o Estado do Pará, por exemplo, que tem uma agência de fomento, uma FAPESPA, por exemplo. A FAPESPA. Investir recursos para a atração de empresas que internalize a ciência, a tecnologia e inovação no Estado do Pará, por exemplo. Ou incentive com mais recursos financeiros, que eu já em startups, que valorizam a nossa biodiversidade, por exemplo. Eu sei que hoje ela tem um programa de fomento nessas áreas, que é muito louvável, mas esses recursos... Tem o Centelha, né? Tem o Centelha também aqui na nossa região, o projeto Centelha também. Tem uma ação do Parque Ciência e Tecnologia Guamá, que está por trás. Então, isso é muito bem-vindo, muito salutar. Entretanto, tem que ser em maior quantidade. E quando eu digo maior quantidade, maior volume de recursos, por exemplo. Para que esses jovens saindo da universidade, se formando ou se graduando no seu mestrado, no seu doutorado, possa ele ser o protagonista dessas startups novas, ser o protagonista dessas novas empresas tecnológicas, mas que tenham recursos, que tenham subsídio para ele conseguir alavancar, escalar sua ideia. Escalar sua ideia. Então, a construção de ambientes de inovação é muito importante, em um Parque Ciência e Tecnologia Guamá, mas internalizar essas ideias no interior do estado, em Santarém, Marabá, principalmente são cidades polo no interior do estado, que era o projeto inicial, mas, enfim, ficou muito concentrado ainda na região metropolitana de Belém, mas isso tem que explodir para o interior. A UFOPA, por exemplo, é um grande centro de pesquisa, tem grandes pesquisadores na Universidade Federal do Oeste do Pará, que eu pude conhecer de perto. Fiz uma palestra lá, já fui algumas vezes na UFOPA, já ministrei palestra algumas vezes, tem um diálogo muito legal com pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará. E como eu digo lá, como eu falei lá, os pesquisadores de lá não devem para nenhum lugar do mundo, não devem para ninguém. Não, eles são ótimos. Sim, com certeza. Nossa. Com história, com uma experiência em patentes, em prestação de serviço tecnológico, em publicação, não deve nada para ninguém. Sim. Parceria internacional aqui na UFOPA. Poxa, isso é muito efetiva, assim. Eles estão sempre assim, são fantásticos, realmente. Você resumiu bem. É bem legal estar aqui conhecendo eles também. Eu não conhecia os pesquisadores daqui. Quando eu voltei para cá, para a região, eu tive contato recente com o professor Adivânio, da Anatomia Vegetal. Ele me abriu as portas. E agora eu conheço muitos outros pesquisadores aqui da UFOPA e eu estou muito feliz assim, de já estar conversando com eles, sabe? É bem legal. Então, falta criar também ambientes de inovação tecnológica no nosso interior do estado. É verdade. Isso vai salutar para esses jovens pesquisadores que são formados nessas instituições. Você precisa de um ambiente, não só de um espaço físico, mas precisa de financiamento, precisa de apoio técnico, mentorias, consultorias que possam alavancar esse negócio. A FAPESP está fazendo um grande trabalho, mas esse trabalho precisa ter continuidade. E continuidade com volume de recursos. Inclusive, no último edital da FAPESP, nós chegamos a participar, quando eu digo nós, porque eu e o meu marido, nós estamos aqui, né? Ele é engenheiro florestal, e eu sou mais atuante na biologia e na química, né? Como eu falei. Enfim, nós participamos desse edital e nós vimos essa diferença, inclusive a desigualdade na nossa própria região, concentrada a maior parte dos projetos, possivelmente, que iriam ganhar recursos, da região metropolitana de Belém.
aí nós ficamos tão tristes, assim, porque, tipo, para que eu vou participar, sabe? Ficou essa indagação. Mas, claro, nós não deixamos de participar, nós fomos atrás, escrevemos o projeto, mas nós não fomos contemplados. Eu cheguei a mandar um e-mail para lá para conversar com eles, e eles falaram que eles iriam modificar a questão desses editais, que iria ter um outro, como teve agora, março, finalzinho de março agora para abril, teve outro, e você viu que já era mais para a região do restante do Pará, não a região metropolitana de Belém, já estava mais para as outras, só que aí a gente já não pôde participar desse novo, por outros motivos, mas assim, eu já fiquei bem feliz de ter mandado um e-mail, de ter feito a diferença, nem que seja um pouco, assim, pelo menos eles escutaram, porque eu coloquei tudo isso que você falou. Eu sou uma jovem cientista, estou começando na pesquisa aqui na região do oeste do Pará, em Santarém, e eu vi que 2% dos projetos iriam ser aprovados dessa região aqui. Eu fiquei muito triste. Quase 15% para lá, para a região metropolitana de Belém, e 2% para cá, assim. Aí eu fiquei, sabe, eu questionei isso, e realmente eles fizeram modificações no edital, eu achei muito legal, que eles tinham um parágrafo que falava sobre a participação exclusiva de pesquisadores da região do Pará, assim, exclusivo do Pará. Pesquisadores que são de outros estados, mas que estão atuantes aqui na região, poderiam participar, mas de outros estados, querendo vir para cá, aí não. Aí eu achei assim interessante nesse sentido, de contemplar também já os pesquisadores que estão aqui, nós que somos jovens, que ainda estamos começando, e ter essa oportunidade maior. Eu fiquei muito feliz nesse sentido também. Que bom, que bom. Acho que a solução é criar editais regionalizados dentro do estado do Pará. Isso. Verdade, verdade. Que não seja um único edital para tudo, mas que sejam editais regionalizados. Isso foi uma ideia Isso, no ano passado, isso. não sei porque não teve nesse edital que você falou, mas que felizmente teve uma mudança de postura da FAPESP. Isso é muito importante. Sim, verdade. A FAPESP é uma agência de fomento relativamente nova em relação aos outros estados do país. Entendeu? Tem uma lei que regulamenta a FAPESP que eu acho que 1% do que é gerado em imposto no estado do Pará é o recurso inicial de fomento da FAPESP. Claro que tem várias deduções desse 1%, mas eu vejo que o orçamento ainda é pouco. 1% do orçamento para deduções não fica muito dinheiro, não. Eu acho que a gente tem que aumentar esse percentual, mas isso cabe aos representantes a serem eleitos, a serem eleitos agora, mudar essa realidade. Verdade. Porque é fundamental o investimento público em ciência, tecnologia e inovação. Claro que eu falo muito do investimento privado, que deve vir em maior quantidade, em parceria, mas o investimento público tem que ainda continuar subsistindo. Principalmente para apoiar projetos iniciantes, como dessas startups, por exemplo. A iniciativa privada, que for investir em ciência e tecnologia, ela quer um produto um pouco mais acabado, que possa contemplar os seus interesses. Mas enquanto a iniciativa privada, eu vejo assim, investe, né, nesse tipo de situação, o investimento público deve ser direcionado para startups, projetos iniciais de pesquisa básica, por exemplo, nas instituições de ciência e tecnologia, para haver um equilíbrio entre investimento público e privado. Na parte que não é interesse da iniciativa privada, o Estado investir em maior quantidade nesse fomento. E eu vejo o fomento inicial que pode escalar e dar resultado econômico muito interessante nas startups de ciência e tecnologia. Startups que estão surgindo com pessoal novo, recém-formado, que precisa de espaço, mas que precisa de recursos. Que precisa de parceria, consultorias para alavancar suas ideias. É isso.
É Então, isso, com certeza. então, Georgiane, eu acho que a gente falou de muita coisa, acho que está chegando quase 1 hora o nosso bate-papo, né? Bem legal. Eu estou muito satisfeito, tá? Eu acho que eu sempre faço uma programação no Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que é muito importante, muito salutar, seja presencialmente ou seja de maneira virtual, mas a gente tem que estar comemorando, porque a gente acredita que a ciência, tecnologia e inovação é o caminho para o desenvolvimento da Amazônia. Com É o que a gente certeza. pode Quando tiver levar. a oportunidade de ser presencial, me convide, que eu vou lá Ah, conversar. com certeza, com Quero certeza. participar. Tá bom, obrigada. Então, um abraço, tá? Muito satisfeito, agradecido pelo seu convite, tá? Eu acho que Uhum. nós, nesse perfil professor Alexandre Carvalho, e pela empresa, pelo Instituto Hub Amazônia, a gente está muito satisfeito, tá, com esse nosso bate-papo. Podemos tratar diversos assuntos, tá, em relação Verdade. não somente à propriedade intelectual, mas à ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. Tá? E estamos muito satisfeitos com Sim. tudo isso. Tá? Eu Um agradeço abraço. também pelo convite e gostaria de falar também que, quando precisar conversar com outros colegas também, jovens pesquisadores, eu posso mostrar o seu perfil para você também entrar em contato com eles. Também seria muito interessante que eles também participem, né, conversem um pouco mais. E eu creio que todos tem outros colegas também que são do Museu Guild, que têm muitas ideias interessantes que podem, inclusive, com o seu incentivo também, com as suas instruções, quem sabe, né? Melhorar ainda mais a propriedade intelectual, né? Pesquisa, patentes do nosso querido Museu Guild. Creio que está faltando essa conversa com todos eles, né? Eu acho que seria interessante convidá-los a uma palestra, sei lá. Eu acho que seria bem legal. Tá, a gente está à disposição. Tá Então, bom. Eugênio, muito obrigado, tá? Pela nossa conversa. E Obrigada a até você, muito obrigada. futuras parcerias, Ah, com certeza. sim, até a próxima, se Deus quiser. Se cuide, viu? Tá Até bom. mais. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.